Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Sucesso de Vendas, o nosso podcast do mercado imobiliário. Se tu está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, meu nome é Matheus Lamper, sou CEO da IB Soluções Imobiliárias, uma empresa especializada em lançamentos imobiliários, com sede aqui em Porto Alegre e operação em toda a região sul. Sou fundador da plataforma Sucesso de Vendas, uma plataforma criada para a qualificação e desenvolvimento do mercado imobiliário, e host desse podcast aqui, que eu criei há mais ou menos um ano atrás, com o objetivo de dar vitrine às pessoas que fazem o mercado imobiliário no seu dia a dia. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu não sou um apresentador de podcast, não vim dessa área da comunicação, mas me desafiei a estar aqui para realmente levar um conteúdo de relevância para o nosso mercado, que eu acho que é tão carente, né, de ter informações atualizadas do que está acontecendo de mais inovador, de mais importante no segmento imobiliário. Antes da gente entrar exatamente na minha convidada de hoje, no tema do podcast de hoje, minha produção está aqui me lembrando que eu tenho que convidar vocês a se inscreverem no canal, ativarem o tal do sininho ali. Já fiquem tranquilos, eu não vou virar youtuber, não é essa a minha vocação, mas vai ajudar a vocês saberem sempre que entrar um episódio no ar, seja para assistir ou para indicar para um colega do mercado imobiliário, para algum outro profissional. Juntos, a gente vai fazer um mercado imobiliário cada vez maior e cada vez melhor. Mas eu não posso começar esse episódio sem agradecer imensamente aos nossos patrocinadores e apoiadores que estiveram com a gente no evento do Sucesso de Vendas Business Summit no dia 2 de setembro no Hilton. São nossos patrocinadores do podcast Block, Cotiza Urbanismo, nossos patrocinadores master do evento, e apoiam esse podcast a BF Developments, Alsos Urbanizadora, a MIS Urbanizadora, Arisa Incorporadora, DZ Urbaniza, JK Incorporações, Censo Properties e Trilho Empreendimentos. Entre todas as incorporadoras aqui, vocês vão encontrar empreendimentos por todo o Rio Grande do Sul e até mesmo fora deles. Então, muito obrigado pela participação de vocês na nossa plataforma Sucesso de Vendas. Desde já agradeço a audiência, o tempo de vocês, se estão nos assistindo no YouTube, nos escutando no Spotify. Sejam muito bem-vindos e vamos juntos aí, em torno de 50 minutos, uma hora, falar um pouco mais sobre o nosso mercado. E hoje eu trago aos microfones e às câmeras do Sucesso de Vendas uma convidada que eu já convidei há um tempo atrás. Ela estava fazendo, né, uma cena aí para ver se vinha, se não vinha. Já vou adiantar para você o primeiro podcast dela, mas é um conteúdo e uma profissional extremamente relevante no mercado imobiliário, com uma história super bacana, como todos aqueles outros 20 que já passaram aqui por esses microfones. Eu tenho a honra e o prazer de dar as boas-vindas ao nosso podcast a Melissa Barcelos, psicóloga profissional na área de recursos humanos do mercado imobiliário. Nossa, talvez o setor com o maior desafio dentro do segmento imobiliário, que são as pessoas, né? Melissa, seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui. Sabe que esse convite não é de hoje, né? Então, que bom que tu aceitou e que bom que tu está aqui. Pode dar tuas boas-vindas aí para nossa audiência. Então, Matheus, quero te agradecer, né, pelo convite, pela insistência, né, que eu relutei um pouco, né, mas eu sei que eu tenho bastante coisa para falar do mercado imobiliário. Sou apaixonada por esse mercado imobiliário, assim como você também é. Então, estou aqui para a gente conversar, trocar uma ideia, né? Tu falou que o RH é um setor desafiador, né? Acho que o RH é um setor desafiador, assim como o marketing, todos os setores são desafiadores, né? E a gente tem que estar aqui sempre tentando melhorar, né? Melhorar com o nosso trabalho, todo o processo dentro do mercado imobiliário. Perfeito. Melissa, eu sempre começo o podcast aqui, sinceramente, pela minha maior curiosidade com os meus convidados, né? Porque a gente sabe, tu sabe melhor do que eu, que ninguém lá quando respondia no colégio lá o que eu quero ser quando eu crescer, falava um profissional do mercado imobiliário, ou um corretor de imóveis, ou um dono de imobiliária, né? Já nas incorporadoras, como a maioria são empresas familiares, né? Aí tinha lá, o filho queria ser engenheiro, igual o pai, que era o dono da construtora. Até na incorporadora era um pouco mais, mas na nossa área mais comercial e do marketing, menos, né? Então,
Como que tu chegou no mercado imobiliário, né? Tua formação é de psicóloga, tu pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas como é que tu terminou trilhando esse caminho na direção desse segmento aí? Então, é interessante, porque eu sou psicóloga, né? Faz 20 anos que eu sou formada e sempre gostei muito da área organizacional. Sempre gostei muito dessa parte de RH. E aí eu fiz estágio, enfim, como toda psicóloga, e depois eu parti para essa linha, né? E aí eu fiz uma pós-graduação pela URGS em psicologia organizacional e já atendi algumas empresas. Eu atendia empresas do setor de turismo, eu atendia empresas do setor de transportes, da área química. Então, eu já atendi algumas indústrias, né, empresas, até que me fizeram um convite para mim montar uma estrutura de RH dentro de uma imobiliária. Isso foi 2010, mais ou menos. E aí, eu aceitei o desafio, né, e fui para dentro da imobiliária, só que eu cheguei lá e vi que era outro mundo, diferente do que eu estava acostumada a fazer, né? E aí eu tinha duas opções. Ou eu largava tudo, agradecia e saía correndo dali, ou eu entrava de cabeça porque eu via ali uma grande oportunidade, né? Tinha muita coisa para fazer. E aí esse lado falou mais alto e eu fiquei, daí me especializei, né? E tô aí hoje, depois de 15 anos. Olha que interessante. Pessoal, juro para vocês que eu não sabia. A gente faz um briefingzinho aqui antes, mas eu gosto de deixar a pauta bem livre, né? E não ficar fazendo as perguntas fora do ar que eu vou fazer no ar. Sabe que a nossa trajetória é bem parecida. Eu me formei em 2003, também faz um pouquinho mais de 20 anos, na área de marketing. Tinha uma empresa de marketing que trabalhava com muitos segmentos, que nem tu, indústria, hotelaria, enfim, vários segmentos. E aí terminei caindo no mercado imobiliário num projeto em 2008. Pouquinho antes de ti. Pouquinho antes. E a mesma coisa, eu enxerguei no segmento uma grande oportunidade, uma grande necessidade, né, de melhoria nos processos, na época, na área de marketing, nas campanhas, nos projetos. E a partir daí fui me encantando e cada vez fui segmentando mais o meu negócio, até que 2013 em diante eu passei a trabalhar só com o mercado imobiliário. Né? Então a gente tem, olha, não sabia, mas a gente nasceu algo mais ou menos no segmento mais ou menos parecidos. E o mercado imobiliário, a gente se apaixona, né? Eu me apaixonei muito, assim, pelos processos, pelas pessoas, pelo que as pessoas estavam buscando enquanto corretor de imóveis, enquanto gerentes. Então... O mercado imobiliário ele tem um clichê, né? Que é aquele clichê de, a gente vende o sonho das pessoas, que é uma verdade total e completa. Eu sempre falo isso, que quando eu dou palestra para corretora, eu falo, vocês vendem o local onde as pessoas vão passar os momentos mais felizes das suas vidas. Então, não é nenhum clichê. Mas quando a gente fica falando em público, assim, a mercado, parece um clichê. Parece. Né? Então, mas me diz uma coisa, minha primeira curiosidade para quem veio de muitos segmentos e chegou no mercado imobiliário. Como foi, na verdade, repensar o jeito de trabalhar, tendo que contratar, porque contratava em outros segmentos, tinha um salário, tinha um plano de carreira, tinha, sei lá, um plano de qualificação, tinha um monte de coisa que na indústria, no comércio, é oferecido. Era mais estabelecido. É oferecido, né? E no mercado imobiliário, não. No mercado imobiliário, a pessoa vai trabalhar exclusivamente por uma comissão, por uma remuneração em cima de resultado. Como é que foi na tua cabeça, enfim, mudar o chip, né? Sim. Então, nessa primeira imobiliária que eu aceitei o desafio, basicamente era isso. Eles queriam corretores, né? Eles queriam contratação em massa. E aí, eu vindo de uma pós-graduação, imagina, cheia de teorias, né, e conceitos, quando eu me deparo com aquilo ali, eu disse, não, então eu vou entregar, vamos fazer. E aí, o nosso desafio era contratar. E naquela época, era bem a época do boom imobiliário, que tu lembra bem, né? Tinha plantões em todos os empreendimentos, sábado, domingo, né? Tinha que fazer escala de corretor no sábado, no domingo, no feriado. Então, entrava muitos corretores para a corretagem, mas também saía muitos corretores para a corretagem, né? Eu não tinha dificuldade nenhuma de contratar. A gente contratava, né? Pela comissão, porque a corretagem, ela chama muita atenção de pessoas pelo valor que se pode atingir, né? Que são comissões altas. Então, não era difícil de trazer profissionais naquele momento e fazer com que essa pessoa se tornasse um corretor de imóveis.
Mas o meu desafio não era só trazer, eu tinha que reter essas pessoas. Porque não adiantava, a gente botava, em média, 25 profissionais por semana numa imobiliária. Só que, assim como entravam, saíam. Sim, o turnover sempre foi alto. Turnover alto. E aí, o que a gente começou a ver? Nós temos que trabalhar gestão. Não adianta a gente ficar só contratando corretor e saindo corretor, daí cada um que sai insatisfeito, sai chateado, né, por algum motivo, enfim, senão não teria saído. E aí a gente começou a cuidar um pouco mais da gestão. E, de certa forma, terminou disseminando isso, né? Acaba No disseminando, mercado, assim, exato. que a corretagem é difícil, que... Não é pra mim, eu trabalhei naquela imobiliária, odiei, não gostei, daí cada vez fica mais difícil de tu contratar para aquela imobiliária. Mas... Então, e aí, o desafio, além do recrutamento da seleção, passou a ser a gestão. A gestão. E aí tu começou, então, a implementar junto ações para melhoria de gestão de pessoas. Daí eu E- fazia um trabalho direto com o gestor. com o gestor. Nessa época, era o dono da imobiliária, já tinha uma equipe de Já gerentes, ou tinha era o dono... diretoria, não, tinha tudo. Tinha diretoria, tinha gerente, tinha a equipe de lançamento, a equipe de avulso. E como é, já indo, ainda nessa época aí, tá? Porque eu acho que de lá pra cá deve ter mudado alguma Muito. coisa, então a gente vai falar sobre isso. Mas ainda nessa época, normalmente um diretor, um gestor era quem? Um corretor qualificado que viu a oportunidade de ganhar uma comissão sobre toda uma equipe. Normalmente era aquele corretor que vendia bem, aí eles precisavam aumentar a equipe. Aí eles convidavam aquele corretor, que era o melhor vendedor, para ele ser gerente e botar corretores abaixo dele. Só que muitas das vezes, esse corretor, ele não virava um gerente. Ele continuava sendo corretor. Sim, e aí esse era um problema. E como preparar esse cara? Como é que foi esse desafio? E aí nós tínhamos que fazer um trabalho semanal com ele. Trabalho, né, fortemente trabalhar a gestão dele para fazer ele se desenvolver como gestor. E isso até hoje a gente vê, né? Às vezes um corretor bem sucedido, ele vai virar gerente ou ele vai ter a própria imobiliária e ele tem essa dificuldade de transicionar de corretor para gestor. E esse é um grande problema hoje das imobiliárias, né? Porque eles pegam realmente o corretor que se sobressai, que vende bem e faz ele ser um gerente. E não necessariamente ele vai ser um bom gerente, se ele não se preparar, né? Se a gente for comparar isso com outros segmentos, né? Na verdade, o cara para chegar a ser gerente, além, ou coordenador, ou qualquer cargo acima do cargo base em qualquer outro segmento, ele precisa primeiro se desenvolver para depois atingir. No mercado imobiliário não é assim, né? Não. No mercado imobiliário tem resultado, mas não tenho condição. Não. Vai lá, chuta a bola na frente e sai correndo atrás para tentar alcançar. A frase que eles falam, né? Trocar o pneu com o carro andando. Então, vai fazendo e vamos ver o que dá. É esse improviso, mas dá certo, né? Sempre dá certo. Mas isso tem que ser meio louco, né? Para aceitar um desafio assim e fazer dar certo. Tem que dar certo. Não, e eu acredito que só pelo fato da imobiliária ter uma estrutura de recursos humanos preocupada em minimamente dar um suporte para isso, já é um grande diferencial. Já é. Né? Porque, bom, eu tô colocando uma pessoa numa posição que ela não tá tão preparada para essa posição. Então, pelo menos eu vou botar aqui um setor que vai dando um suporte, semanalmente vai ajudando ela e vai orientando e vai preparando, né? E aí tu termina trocando o pneu com o carro andando, mas tu consegue trocar o pneu, né? E isso, assim, esse olhar do dono da imobiliária, né? Eu vou estruturar, vou dar todas as ferramentas que os meus corretores, gestores e diretores precisam para fazer um bom trabalho. Então, isso foi legal, assim, nessa época, né? Mas, e voltando para o corretor, falando nessa época, aí a gente tinha ainda os big players da corretagem, né? Sim. Brasil Brokers, Lopes, enfim, esses caras Ducati. aí... depois a Ducati veio na sequência, quando a Lopes comprou a Ducati. Né, um pouco antes, tinha a Dirani, que também foi comprada pela Lopes, tinha a Noblesse, que foi comprada pela Brasil Brokers, né? Acho que tu acompanhou mais ou menos esses movimentos que nem eu acompanhei. E uma coisa que eu vejo, e não sei se mudou de lá para cá, daí essa pergunta, assim, né? Começando a trazer um pouco mais para os tempos de hoje. Essas imobiliárias, eu não vou aqui julgar se é bom ou ruim, certo ou errado, né? Mas uma coisa que sempre me chamou muito a atenção olhando de fora, e tendo eles como meus parceiros dos lançamentos que eu fazia, é o seguinte: a imobiliária que mais vendia, se eu tiver errado, tu me corrige, tá? Mas olha o raciocínio, pega o raciocínio. A imobiliária que mais vendia não era a que tinha melhor equipe. A imobiliária que mais vendia é a que tinha um método de trabalho. Sim. E a que tinha mais equipe. E era uma loucura, porque eu sempre via
conversava com os diretores das imobiliárias, com os proprietários das imobiliárias, e existia uma métrica, assim, tipo, se eu tiver 100 corretores, eu vendo 10 milhões. Se eu tiver 200 corretores, eu vendo 20. Então, assim, era muito quantitativo o cálculo e pouco qualitativo. Eu não consigo, por exemplo, assim, vender 10 milhões com 100 corretores e aumentar só 150 e vender 20. A proporcionalidade era direta. Era isso mesmo? Era assim que acontecia? Como é que era o desafio do recursos humanos? Bota a gente para dentro que o fator multiplicador está pronto. Sim, nessa situação, né, especificamente, não estou generalizando, porque acho que cada imobiliária tem um jeito, mas aonde eu estava naquele momento, sim, era volume. Então, eu cheguei um dia na sala do diretor com teorias, né, de perfil, de candidatos, perfil de vaga, estratégias, e daí ele falou assim para mim: Melissa, tu não tá entendendo. Eu quero gente de rodo aqui dentro, né? Mas foi interessante porque dessa época, Matheus, tem muita gente que hoje são donos de imobiliárias que entraram nessa época. E eles se desenvolveram muito bem. Então, esse momento que a gente viveu, isso lá atrás, foi um abridor de portas, assim, né? Abriu muitos caminhos para muita gente, inclusive para mim, né? Hoje... Para mim também. E assim, falando abertamente aqui no podcast, eu falo, porque já falei em outros episódios, que é o seguinte: todo mundo critica. E, cara, eu cansei de viver isso com o Ducati, com o Lopes, com todos esses players que eu falei, sabe? De chegar, eu estar num plantão de vendas, por exemplo, de uma incorporadora, e o cliente, mas esse corretor aqui me liga todo dia, me liga 10 vezes por dia, e me ligou 3 semanas seguidas e tal. E ele estava ali assinando um contrato. E o corretor virava assim, e o gerente virava e dizia assim: mas se ele não tivesse ligado, o senhor não estava aqui fazendo um bom negócio. Né? Então, as pessoas muitas vezes criticam né, esse passado, e ainda tem empresas que trabalham com esse método, o que fez essas pessoas... Me corrija também se eu estiver errado de novo. O que fez essas pessoas chegarem onde elas estão hoje, sejam donos de imobiliárias, diretores, gerentes de imobiliárias hoje que começaram nessa época? Um método. E aí a questão... e aí esse é o ponto central que eu acredito, sabe? Bom, tu acha aquele método ruim? Tu discorda? Qual é o teu método? Qual é o melhor? Qual é o que dá mais resultado? Qual é que dá um resultado mais qualificado? Né? Simplesmente apontar o dedo e dizer: isso aí é ruim, isso aí não funciona. Tá bem? Qual que funciona, então? Não, é assim, a gente não tá aqui para julgar, como tu falou. Então, às vezes não funciona para aquela pessoa, mas para outra funciona. E tanto é que funciona que hoje a gente tem várias pessoas que vieram dessa época. E que aprimoraram o método e seguem aplicando. Claro, né? e seguem hoje profissionais de altíssimo nível. Exatamente. Né? Eu tive aqui... em episódios anteriores, aí tive o Tamer lá da Foxter, que eu lembro, até a gente estava conversando fora do ar, né? Que a Foxter, quando ela nasceu, ela era uma dissidência de alguns sócios que eram da Lopes. Eu tive a Jéssica Vígulo lá da Urban aqui também sendo entrevistada, que é uma coisa, que é uma outra coisa que eu faço, né, pessoal, muito aqui no meu podcast, que é dar espaço para as mulheres do mercado imobiliário. Né? Elas têm vocês, né, mulheres, têm uma relevância gigantesca. Eu acredito muito nisso, eu sempre falo e vou repetir quantas vezes precisar, que o mercado imobiliário ele é muito masculinizado e que nós, homens, somos muito burros para algumas coisas. Né? Então a gente precisa da presença feminina para trazer um equilíbrio melhor para o nosso segmento e para qualificar os nossos resultados, os nossos processos, as nossas práticas e o desenvolvimento e o crescimento do mercado. Né? Então sempre que posso eu abro os microfones para as mulheres. A Jéssica esteve aqui comigo também, que é lá da Urban. Então, enfim, o Vini, que na época teve aqui, que era marketing da CAS. Então, toda essa turma aí é um pouco filho desse tempo leva. aí, né? Desse tempo. E me diz uma coisa, bom, daí saíste um pouco pouco que eu sei do teu histórico, que eu estudei, saíste um pouco, assim, desse mercado das imobiliárias de lançamentos e terminaste seguindo um caminho em imobiliárias que trabalham mais com prontos, né? Isso. Como é que foi essa mudança também? Porque eu tenho uma teoria, tá? Uma teoria que eu já apliquei ela na prática, ela funciona. Que é a seguinte: imobiliária de lançamento e imobiliária de prontos é que nem duas empresas que vendem alimento. Mas tudo é alimento. Tá, mas uma é açougue e outra é padaria. Entendeu? Então, os skills do açougueiro
são completamente diferentes do padeiro. Com certeza. Né? Então, eu vejo como dois negócios bem diferentes. Como é que foi para ti essa transição aí? Então, Matheus, aí depois que eu saí dessa imobiliária, que era uma imobiliária bem conceituada e grande na época, que eu adorei ter trabalhado lá, né? Sou grata. Eu fui trabalhar numa outra daí, extremamente oposto, que era uma imobiliária de altíssimo padrão. Então, não era mais quantidade, era qualidade. E aí, eu pude colocar em prática tudo aquilo que eu queria fazer lá na outra, mas que não tinha como. E aí, eu apliquei toda a metodologia da contratação qualificada, do corretor qualificado. Foi muito legal também, aprendi muito, é uma imobiliária que até hoje está aí performando muito bem, só cresceram. Mas aí eu fiquei pouco tempo, fiquei uns 2 anos nessa imobiliária e depois eu fui para uma outra imobiliária daí maior, né, com o intuito de trabalhar com franquias. Então, eu fazia toda a parte de recrutamento, seleção para os corretores e abastecia as franquias com esses corretores. A franqueadora, então, ela dava estrutura de RH Dava. para estruturar os times dos franqueados. Sim. E, bom, aí tu saiu de Porto Alegre e começou a circular o estado inteiro. Estado inteiro, depois a gente foi para Santa Catarina, São Paulo. Olha aí. São Paulo tinha uma equipe em São Paulo, uma equipe em Santa Catarina e aqui também tinha uma equipe no Rio Grande do Sul. Nessas 3 empresas, nessas 3 passagens aí que tu citou, tu, além de ti, tu tinha uma estrutura de RH. Tu liderava uma estrutura de RH. Sim. Como é que funcionava? Na última, sim. Na última que eu passei, eu liderava uma estrutura de Com RH. quantas pessoas? No início, não, né? No início era só eu, mas depois a coisa foi crescendo. A gente começou a botar a franquia no interior do estado, depois Santa Catarina, e eu precisei de braços para me ajudar. Mas eu liderava todas as minhas RHs. Quantas pessoas tinha na estrutura, mais ou menos? Lembra? Eu cheguei a ter 3 em São Paulo, daí Santa Catarina eu cheguei a ter 2, depois ficou uma só. E aqui no Rio Grande do Sul, 2, 3. É uma estrutura com quase 10 pessoas. Quase 8, 10 9, pessoas. 10 pessoas. É. E eu sempre trabalhei também, além de fazer gerenciamento, eu também fazia as entrevistas. Eu também botava a mão na massa, tinha que ser, o tempo todo. Até para saber o que está acontecendo no mercado, né? Bom, a gente falou um pouco aqui, nesse teu histórico aí de mercado imobiliário, tua entrada no mercado, tuas transições, a gente falou bastante das imobiliárias, né? Do perfil, modelos de trabalho, uma imobiliária com uma demanda quantitativa de corretor, muita contratação, outra mais qualificação e outra com uma descentralização e várias imobiliárias para recrutar, selecionar e tudo mais, né? E gerir. E o corretor de imóveis? O corretor de imóveis que tu via lá em 2010 é o mesmo em todas essas fases? Mudou? Como é que tu consegue traçar uma linha assim de o que aconteceu de lá para cá? Nossa, mudou muito, né? Que assim, ó, que nem tu falou no início, né? As pessoas não querem ser corretoras de imóveis. Quando elas são crianças, elas não têm essa ideia. Mas isso mudou, né? Hoje eu já vejo pessoas que querem seguir nessa linha, nessa área, porque gostam, né, da corretagem. Eu já tive uma entrevista com uma menina de 17 anos, numa ocasião, e ela disse, eu sempre quis ser corretora de imóveis. Eu vou fazer o curso, eu vou fazer o que for preciso, porque eu sempre gostei dessa profissão, né? Olha aí, isso aí dá um corte, pessoal. Isso aí é informação inédita aqui no Sucesso de Vendas. Uma menina. E hoje muitas pessoas são formadas em outras áreas e acabam optando pela área da corretagem, pelos benefícios, né? Benefícios não quero dizer benefícios, né? Você fez um benefício, parece que é... parece CLT. Mas, assim, pelas condições que é o trabalho, né? Que o trabalho te dá. E então o corretor hoje mudou muito de perfil. Realmente. O que tu acha que são os pontos centrais dessas condições, assim? Vou cortar teu raciocínio, desculpa. Mas assim, o que é? É alta possibilidade de remuneração? Alta possibilidade de remuneração, questão de tu ter flexibilidade de horário, de tu trabalhar com coisas boas, coisas bonitas, né? De ajudar as pessoas a resolver, às vezes, alguma questão familiar, sei lá, separou, né? Vai casar? Vai casar, mas, assim, sei lá, morreu alguém, tem que vender o imóvel. Então, o corretor, ele participa desses momentos das famílias, né? Então, isso também é uma coisa boa, na maior parte das vezes. Nem sempre, né? Mas, na maior parte das vezes, é isso. É ascensão familiar, é uma conquista da família, uma conquista da pessoa, né? Então, sempre é uma coisa boa. E como é que tu vê, dentro também, né, desse histórico todo aí, como é que tu vem vendo, né? Bom, tem pessoas que
já querem ser corretores. Isso é uma coisa boa, fico feliz de ouvir isso, sendo bem sincero contigo. Mas como é que tu vem vendo assim, como é que vem acontecendo a qualificação desse profissional? Né? Porque a gente sabe que a barreira de entrada no mercado ela é minúscula. Uhum. Tu faz um cursinho lá de TTI e adquire o teu Cresci como estagiário, depois o Cresci definitivo, né? E tu já pode vender, já pode transacionar, já pode trabalhar no imobiliário como autônomo. E as possibilidades de desenvolvimento que da área de RH, né? Eu não sei, eu não vejo muitas. Tem, não tem? Como é que esse profissional vem se desenvolvendo, vem melhorando? Como é que tu vê esse desafio aí? Isso é uma decisão que o corretor, ele tem que partir dele. Essa decisão de se desenvolver dentro do mercado. Que nem tu falou, é uma barreira baixa, qualquer um, né? Qualquer pessoa pode decidir ser corretor e ela faz o curso e em 6 meses ela tem o Cresci, tá? Mas o que difere, né, a evolução desse profissional? O quanto ele está a fim de investir nesse crescimento. E isso, muitos corretores esperam que a imobiliária dê. Mas não adianta, não é da imobiliária, não é de fora, é de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, esse profissional, ele tem que querer ser um ótimo profissional, ou o melhor profissional. Ele tem que buscar. Sabe o que eu ouvi de um dono de imobiliária umas 2 semanas atrás? Ele falou para mim, Matheus, eu dou todas as oportunidades, eu pago curso, eu dou treino, eu libero treinamento, eu faço um monte de coisa, e o meu corretor não quer. Ele não quer. E aí na hora, assim, não sei, me veio um estalo, não sei se vai fazer sentido pra ti isso, mas eu falei pra ele o seguinte, cara, mas pensa o seguinte, uma criança que não tá sentindo dor, e tu quer dar um remédio pra ela, qual é a chance dela querer tomar o remédio? Nenhuma, certo? Agora, ela começa a sentir dor, e aí tu diz pra ela que tu tem um remédio pra dor dela, aí provavelmente ela vai aceitar. Talvez ela resista um pouco no início, mas ela vai aceitar tomar um remédio para dor. E aí eu fiz uma provocação para ele, exatamente num papo que nem esse. Falei, será que em vez de oferecer o remédio, tu não precisava mostrar a dor? O que ela tá perdendo de não se qualificar e tal? E ele, cara, nunca tinha pensado nisso. Acho que eu vou começar a rever aqui na imobiliária como é que eu ofereço as oportunidades de qualificação, porque realmente, né, eu entendo o lado de certa forma, assim, né, tentando entender a situação, o lado do corretor não querer, entre aspas, né, perder tempo com isso. Né? Porque se ele não entende o benefício, se ele não sente a dor, provavelmente ele vai achar uma perda de tempo. Né? Não acha que é meio que por aí, assim, porque vender é meio que talento, é meio que sorte. A gente lida com vários fatores. Né? No começo, quando a gente começou, né, e fazia avaliação de perfil, a gente até analisava aquele corretor que fala bem, que conversa bem, que, né, que tem boa articulação, é o corretor que vende. Só que não. Hoje em dia, não. Tu tem que ter um conhecimento por trás, tu tem que ouvir mais do que falar, tu tem que entender, te colocar no lugar do teu cliente, para entender realmente a necessidade dele e chegar com uma solução. Aquele vendedor, né? Vamos sair um pouco assim, vamos falar de vendas. Sim. Aquele vendedor que tu chega na loja e ele sabe tudo, ele quer te falar tudo, ele quer te mostrar tudo. Tu fica em conflito, não sei, agora eu já nem sei mais o que eu vim comprar. É isso. Então, o corretor ele tem que ser um consultor. Ele tem que entender o que tu tá buscando, o porquê, o motivo, qual é a tua dor que tu tá buscando um imóvel e te ajudar a solucionar essa questão. Então, é muito mais de consultoria do que uma venda em si, né? E o corretor, ele tem que aprender a profissão. Ele tem que se especializar nisso. Né? Tem muitas áreas dentro da corretagem que o corretor precisa dominar. Ele precisa ter uma rede de contatos, de relacionamento, ele precisa ter um correspondente bancário, ele precisa ter um fotógrafo, ele precisa ter um marketing, ele precisa ter um jurídico que ele possa contar quando ele não souber, né? Ele precisa estar numa imobiliária que dê pelo menos uma parte disso para ele. Né? Isso, ou ele tem que estar dentro da imobiliária que ele tem toda essa estrutura por trás. E aí ele tem que entender, o meu cliente, qual é a necessidade do meu cliente? O que o meu cliente está buscando hoje? O que ele precisa? E às vezes não é só dizer amém para o que o cliente quer. Muitas vezes é educar o cliente para comprar certo. E essa é a diferença do vendedor que só quer vender pela comissão e do corretor que é consultor que vai te ajudar a fazer o melhor negócio da tua vida.
Muito bacana. Tem 2 pontos que agora tu estava falando aqui, eu estava pensando, né? Tem 2 pontos que eu nem tinha pensado em entrar nesses assuntos hoje, mas aí as tuas falas terminaram me despertando. Primeiro é o seguinte, uma coisa que eu vejo muito, eu trabalho com incorporadores, né? O incorporador reclamar dos 6%. Porque eu pago 6%, né? Tem lugares que é 4%, tem lugares que é 8%, né? Eu convivo com todas essas realidades. Mas eu pago 6% lá, porque lá na década de 80, de 70 já se pagava 6%, mas é pro cara fazer tudo. E hoje eu tenho que fazer uma parte do trabalho que era da imobiliária e eu continuo pagando 6%. Né? Tem alguns incorporadores que têm essa clareza e eu não acho que seja uma análise totalmente errada, mas é um ponto de vista. Existem outros pontos de vista. Né? E aí, mas esquecendo o incorporador um pouco e pensando no profissional de vendas, né? Pô, o corretor dentro da imobiliária ele ganha um percentual dos 6% para fazer o quê? Pelo menos na visão que eu tinha inicial. Para captar, atender, marcar visita, tirar uma proposta, negociar, gerar um contrato e assinar. Só que, não sei se eu tô equivocado, é muito difícil ter um profissional com todas essas habilidades, entendeu? Desde a captação até o fechamento. E isso mudou muito o mercado, né? Foram se criando lá... Não, o corretor ele faz só a parte do topo do funil, dito corretor, né? E aí no meio entra o gerente para negociar e pra tirar a proposta e negociar. E aí depois vem um diretor, ou sei lá... o fechador, ou não sei o quê. Isso, de certa forma, facilitou o trabalho do corretor ou não? Eu acho que olhando assim, sim. Mas hoje a gente tem outras variáveis, né, que o corretor tem que dar conta. Ele tem que conhecer produto, ele tem que conhecer de mercado, ele tem que conhecer de financiamento. Então, ele, de certa forma, facilitou, mas o mercado está mais exigente também. Então, ele também tem que correr atrás e buscar se adaptar. Sem dúvida. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, antes o cara tinha que se preocupar desde a captação até a revisão do contrato para assinatura, entendeu? E documentação. Hoje, se ele estiver dentro de uma imobiliária, se tiver um método estruturado de trabalho e tal, salvo eu esteja enganado, ele tem uma estrutura que do meio para baixo do funil pode ser um grande suporte até para ele maximizar os resultados dele, né? Então, pô, se eu não preciso mais fazer essas últimas 3 itens aqui do funil, só acompanho, tem alguém que me ajuda, eu posso investir mais tempo, melhorar nas minhas questões mercadológicas, né? Depois que eu botei para dentro aqui, eu tenho quem me ajude a tirar lá embaixo no funil. Isso que tu tá falando é a vantagem do corretor quando ele entra para uma imobiliária. Porque, assim, o corretor ele pode trabalhar sozinho, como profissional autônomo, aí sim ele tem que fazer tudo, né? Desde a parte de captação, ter estoque, ele tem que fazer a imobiliária, ele é a imobiliária. E se ele está... Eu chamo de eu-mobiliária. A eu-mobiliária. E se ele está dentro de uma estrutura, ele vai ter todo esse suporte. Mas qual é a ideia dele? Bom, aqui tendo o suporte eu consigo vender mais. Porque se eu tiver que parar toda a minha operação para atender um cliente, fazer o contrato, fazer tudo, eu vou demorar. Vai tirar a certidão do imóvel. Isso, aí vai demorar mais e eu vou deixar de atender outros clientes. Enquanto que se eu tiver numa imobiliária e eu tiver quem faça isso para mim, eu vou poder atender mais clientes. Sabe que eu sou um grande defensor da imobiliária, tá? Também sou. Sou um grande defensor da imobiliária, respeito, tenho vários amigos, vários excelentes corretores autônomos, mas eu sempre falo que o corretor autônomo, ele resolve o problema dos dois, dele e da família dele. Em termos de mercado, ele tem pouca relevância, ele não ajuda o mercado imobiliário a se desenvolver e a crescer. Exatamente por isso, porque ele trabalha vendinha por vendinha. Tu imagina aí, recebendo 5, 6% de comissão, esse cara, se ele vender 2, 3 milhões por ano, ele já faz um bom salário. 10, 15 mil reais de salário, que, vamos combinar, é salário de diretor de empresa, de qualquer outro segmento. Né? Só que vender 2, 3 milhões por ano num mercado brasileiro que vendeu ano passado 270 bi, nada, um grão de areia no deserto. Né? Então, e aí eu entendo, né, que para o mercado imobiliário realmente se desenvolver, ele precisa das imobiliárias, de imobiliárias cada vez mais estruturadas, mais qualificadas, com suas metodologias claras, então com toda a segurança, forte, né? E com toda a segurança também, né? Porque o cliente muitas vezes ele compra da imobiliária, ele compra a marca, né? Ele não compra do corretor que trabalha sozinho, ele se sente mais seguro investindo, comprando com uma marca por trás. Perfeito.
né? Então, assim, eu acho que primeiro o negócio é esse, assim, né? Eu acho que o modelo mudou muito, né? Antes ele era um corretor que ele tinha que ter várias habilidades e hoje ele pode focar naquilo que ele é bom, entendeu? Não, eu sou bom em gestão de pessoas e eu sou bom aqui em fechamento de negócio. Cara, vem ser um gerente, a imobiliária te ajuda a montar uma equipe para te trazer negócio para tu fazer isso. Uhum. Não, eu sou bom em estar no mercado e me relacionar e tal, e conhecer, é isso que eu gosto de fazer e tal. Então tu vai fazer só o topo do funil. Uhum. Não, eu sou bom na burocracia, documentação, né? Cara, então vem aqui virar um diretor e tal, que vai precisar de outras habilidades, mas a imobiliária te ajuda a te desenvolver. Então acho que isso melhorou bastante, pelo menos a minha visão, assim, né? Me parece que isso melhorou bastante para o profissional que quer vir para o mercado, né? Sim, melhorou muito, assim, o corretor teve uma época, e até antes, né, de 2010, que tinha um certo preconceito da profissão, né? Outro dia eu vi uma corretora dizendo, eu já tive vergonha no início de dizer que eu era corretora. Hoje eu tenho orgulho, porque mudou muito a profissão, justamente qualificou o profissional, né? E essa é a ideia. Hoje em dia a gente tem que estudar bastante o mercado imobiliário, o corretor tem que estudar bastante, porque ele tem que saber o que ele está fazendo. Não pode ser aquela venda assim, tive sorte, estava no plantão, entrou o cliente e comprou. Não, tu tem que estudar o mercado imobiliário, porque essa sorte ela vai acontecer. Mas tu tem que criar oportunidades, né? Que eu digo assim, o corretor não é funcionário público, é bem o contrário. Ele é a empresa. O corretor é a própria empresa. Se ele não pensar como empresário, ele não vai ficar no mercado. Ele vai ser engolido, ele vai desistir, sabe? Pessoal, olha que coisa importante que a gente está ouvindo aqui. Eu acho isso extremamente relevante, né? Porque, para mim, que era um segundo ponto que eu queria abordar contigo, para mim, isso remete, tá, a algumas características de perfil que são as que eu enxergo nos melhores corretores que eu conheço. Que não tem nada a ver sobre saber sobre o mercado imobiliário, sobre financiamento, que isso tu aprende, isso tu te desenvolve. Mas por exemplo, comprometimento. Né? Então, assim, se eu tenho um perfil comprometido, que eu vou encarar o desafio e eu vou até o final e eu tô de mãos dadas com aqueles que apostaram em mim e tal, isso termina... é a partir daí que se constrói um grande profissional do mercado imobiliário, e não a partir de um conhecimento que tu vá, né, aprender em algum lugar, que tu também precisa aprender. Né? Então, esse é um outro ponto, assim, acho que a profissão, a atividade da intermediação imobiliária, ela é uma atividade que ela oportuniza boas pessoas terem grandes resultados. Uhum. Né? O profissional se forma no meio disso. É mais ou menos assim que tu vê também? Sim. Assim, o corretor ele tem que ter uma coisa dentro dele que tu falou determinação. Eu digo que é vontade. A vontade tem que ser maior do que qualquer coisa, de qualquer objeção. Eu decidi ser corretora e eu vou ser corretora, eu vou ser a melhor corretora. O que eu preciso fazer? Eu preciso estudar, eu preciso estar no plantão, eu preciso conhecer pessoas do mercado imobiliário, eu preciso trocar ideias, eu preciso ter um bom gerente, eu preciso estar dentro de uma boa imobiliária. Eu preciso fazer a minha parte. E isso tem que ser muito, muito forte. Essa minha meta é mais forte que qualquer coisa. Porque vai acontecer. O cliente desistiu. Sei lá, coisas que não eram muito legais de acontecer no meio do caminho. Mas a minha vontade perdura e eu vou ultrapassar todas essas objeções. Essa eu vou fazer. Resiliência aí, ela é fundamental. Como todo negócio comercial, vendas, é muito emocional, né? É muito. Então, emocional. Mas a minha decisão tem que ser maior que qualquer coisa. Então, o corretor ele tem que ter isso. Muitas vezes eu entrevistava pessoas que não eram do mercado imobiliário, mas eu enxergava que ele tinha essa vontade. Essa característica. E hoje tem vários profissionais hoje que são donos de imobiliárias que entraram através de um convite meu, uma entrevista que eu fiz, eu identifiquei, tive a sorte de colocar ele no lugar certo, porque isso também vai interferir. Eu tive a sorte de fazer uma leitura desse profissional e colocar ele numa equipe que eu sabia que ele ia ter estrutura para crescer. Pessoal, olha só, assistam esse episódio porque as pessoas acham, e eu vejo muito isso no mercado, que RH de imobiliária é recrutamento e seleção e trazer o maior número ou ficar jogando as peças do tabuleiro de um lado para o outro, os corretores e gerentes de um lado para o outro. E eu acho que o desafio é bem maior e a Melissa está trazendo aqui para a gente exemplos e situações muito, muito bacanas.
A outra pergunta que eu queria te fazer, sabe o que me ocorreu aqui? Tu falou assim, o corretor muitas vezes ele tem o papel de fazer o cliente entender o que é melhor para ele. Uhum. O cliente entra querendo uma coisa, e aí tu entende, mas por que tu quer isso? Eu quero isso porque eu tô buscando isso. Não, mas eu tenho uma... Então não é isso aqui que tu precisa de outra coisa. Vou fazer uma pergunta. Tu acha que também não é o papel um pouco do RH? Quando a pessoa vem e aí tu fala assim, não, tu veio aqui para ser corretor, não, mas o teu perfil é realmente fazer a corretagem e te focar em relacionamento e captação e prospecção. E o primeiro atendimento é que tu precisa ir para uma imobiliária com a metodologia A, com a metodologia B, porque a gente, como eu falei antes, né, as imobiliárias que são um grande volume de imobiliárias do mercado, que são as imobiliárias de avulsos, de venda de imóveis de terceiros, ela tem um perfil de corretor, né? E as imobiliárias de lançamento, elas têm outro perfil de corretor. Então, acho que o RH também consegue orientar, né, desde o início esse profissional, né? Com certeza. Esse é o trabalho do RH. Porque a gente entrevista um por um, Matheus. Não é assim, pega os 10 corretores e joga lá. Não, a gente entrevista um por um. A gente conhece a vida de todos os corretores de uma imobiliária. Né? O que motivou eles a entrar no mercado imobiliário, qual é a necessidade dele, até para observar e para analisar qual é a equipe que a gente vai entregar a esse corretor. E para mim, eu tenho maior cuidado disso. Às vezes a gente vê assim, gurias, eu e a minha equipe, né? A gente fala, esse candidato, por mais que a equipe tal tá precisando aumentar e a gente precisa botar corretor para essa equipe, mas esse candidato não vai ficar lá. Não é o perfil dele. Não o é perfil daquele dele, gerente, né? daquele gerente, daquela estrutura, o perfil dele é outro. Então, a gente faz toda essa leitura. Quando a gente entrega o candidato pro franqueado, pro gerente, pro dono da imobiliária, ele já veio trabalhado. Não é aleatório. Uma equipe, eu preciso de 10 corretores, tá aqui, toma os próximos 10 que entrar vão ser teus. Não, a gente faz toda uma análise de perfil justamente para pensar na retenção. Porque, assim, quando a gente fala em RH, né, tanto aqui no mercado imobiliário como qualquer outro RH, existe um tripé que ele tem que andar junto, em funcionamento, que é o recrutamento, seleção, o treinamento e desenvolvimento e a retenção de profissionais. Esse tripé, ele tem que andar junto, e ele caminha o tempo todo, e ele muda o tempo todo, e tu tem que estar lá, quando tu faz Equilibrando os pratinhos. Equilibrando, exato. Porque não adianta assim, ó, tu construiu uma equipe, tu colocou os corretores, e aí tu não faz treinamento. Eles vão sair. Eles vão sair. Eles vão ir para outra equipe, ou eles vão desistir do mercado imobiliário. Então, tu tem que fazer o treinamento. Aí, quando eles estão lá bombando, já são líderes do mercado, aí as outras imobiliárias, talvez antes disso, né, já estão chamando ele para trocar de imobiliária. E aí, se tu não faz a retenção, se tu não faz um plano de carreira com esse corretor, se tu não traz ele para ti, ele vai sair e vai para outra. Isso é uma coisa que eu sempre ouvi também de dono de imobiliária. Eu vou investir no meu profissional aqui, para quê? Para ele sair, abrir a imobiliária dele e virar meu concorrente? Ou para ele ir para qualificar a imobiliária do meu, né, do meu concorrente que já existe? E esse é muito um receio que o dono da imobiliária tem, ou uma desculpa para não investir em treinamento e em retenção, né? Uhum. Acho que você deve conviver um pouco com isso ou não? Sim, com certeza. E assim, ó, quando tu decide ter uma imobiliária, tu vai ter que pagar um preço. E esse é um preço de desenvolver pessoas. Esse é um preço que o dono da imobiliária tem que pagar. Mas é meio óbvio, né? Assim como um grande percentual dos profissionais que entram no mercado não se desenvolveram até ali para virarem corretores e terminam virando corretores porque tem a flexibilidade de horário, porque tem uma possibilidade de ganhos sem teto, absurda, infinito, né? Eu não conheço nada que remunere melhor no mundo. Eu vim para o mercado imobiliário, saí da área de marketing, vim para o mercado marketing imobiliário e depois para gestão comercial por causa disso. Além de ser apaixonado, me apaixonei pelo mercado, mas sem dúvida o potencial de ganho é um grande atrativo. Mas a gente pode concluir que também esse dono de imobiliária nem sempre ele nasceu com a ideia de ser um empresário, né? Ele se torna um empresário pelas oportunidades, pela capacidade dele, pela qualificação dele, né? E aí ter essa cultura de que, olha, não é só eu ir lá para ganhar os 6%, ou para eu ter mais 5, mais 10 ou mais 500 trabalhando para mim. Isso demanda outras coisas, né? E nem todos os donos de imobiliária têm essa visão. O dono da imobiliária, ele tem que ser um gerador de riqueza. Ele tem que pensar assim, ó, como tu falou dos 6%, né?
tem que pagar 6, tem que pagar a comissão máxima. Se tu é um dono de uma imobiliária, tu quer que os teus corretores ganhem bem, porque tu também vai ganhar. É um ganha proporcional, né? Então, tu não pode ter uma equipe que não ganha dinheiro. Tu também não vai ganhar. Então, quanto mais tu oferecer oportunidade para tua equipe ganhar dinheiro, mais tu vai ganhar. Então, é esse pensamento. Mas tem uma questão, Brasil, Rio Grande do Sul, acho que ainda é pior. Tem uma questão que é a cultura, né? A cultura é uma coisa muito forte, que é difícil. Eu imagino que seja um desafio do RH transpor as culturas das pessoas e construir cultura num negócio que é difícil, né? Tem aquela piada do gaúcho, os paulistas e o carioca. Não sei se você já ouviu, já deve ter estado. Que é aquela história que tu vai fazer negócio com o paulista pergunta, quanto que eu vou ganhar? Uhum. Aí o carioca pergunta, quanto que nós vamos ganhar? E o gaúcho pergunta, mas quanto que tu tá ganhando nisso aí mesmo? Então ele tá mais preocupado quanto o outro tá ganhando do que quanto ele tá ganhando. Né? E aí, eu tenho um corretor aqui despontando, vendendo muito. Em vez de eu empurrar, botar gasolina de avião no cara, não, vou segurar esse cara aqui, porque amanhã ele pode sair, abrir uma imobiliária. Aí ele vai sair. Com certeza ele vai sair. Pois é, mas e aí é uma questão cultural, né? Às vezes não é nem consciente, eu imagino, às vezes, por parte desses empresários, por parte dessas pessoas, né? A gente tem desafios grandes na área de recursos humanos aí pela frente. Tu falou uma coisa no início, que eu guardei aqui, que é o seguinte, não, é uma área tão importante quanto marketing, quanto comercial, quanto projetos, quanto... É o recursos humanos. Eu vou dizer uma coisa, eu vejo, pelos desafios que eu tenho como empresário de construir equipe, desenvolver equipe, minha própria, né, minhas equipes de gerentes, minha equipe interna lá da empresa, quanto pelo que eu vejo das dificuldades dos incorporadores construir suas equipes, quanto eu vejo das dificuldades das imobiliárias construir suas equipes. O RH, o recurso humano, né, não o RH como setor, o recurso humano, ele é o único que está em todos esses itens. Ele é o único que está em todos os itens. E eu vou te dizer uma coisa. Ele tem um outro recurso que está em todos esses itens, que é o financeiro. Uhum. Mas o financeiro, tu consegue. Tu tem dinheiro, tu investe, tu pega um empréstimo, tu vende alguma coisa, faz dinheiro, tu tem. O recurso humano, ele é escasso, no meu ponto de vista. Uhum. Né? Então, eu ainda acredito muito, como empresário, como profissional do mercado, que o recurso humano é a grande chave do crescimento e da melhoria do mercado. E se dá pouca atenção para isso. Essa é a minha opinião, e tanto é que a gente está aí, tu participou com a gente do evento lá dia 2 de setembro no Hilton, a gente está aí apostando, investindo num projeto, numa plataforma de educação para desenvolver os profissionais do mercado imobiliário, convidando vários profissionais, inclusive tudo faz parte do meu hall aí de convidados, para que a gente construa alguma coisa para desenvolver de forma contínua e interminável essas pessoas, porque a gente nunca não tem assim, não, aqui eu posso parar de aprender, né? O mundo está mudando tão rápido. Nossa, nunca. Que o aprendizado ele tem que ser contínuo. Então eu quero te dizer que eu acho que a área que tu atua aí, que com todo o teu time e tal, ela é, sem dúvida para mim, ela é a mais importante. E cada vez isso fica mais evidente. Mas a gente está se encaminhando aqui para o último terço do nosso bate-papo. Queria que tu me dissesse hoje como é que estão aí os negócios, hoje o pessoal vai olhar isso aqui e vai dizer, não, quero contratar a Melissa, quero trazer a Melissa para o meu time, como é que funciona? Como é que tu está trabalhando hoje? Eu sei que tu tem uma consultoria, né, de recursos humanos para o mercado imobiliário. Como é que tu está vendo o mercado? Quais são os nossos desafios aqui para frente? Será que a gente está no momento de atrair mais pessoas? Ou daqui a pouco as dificuldades econômicas aí que a gente está mais difícil de atrair pessoas? Como é que tu está vendo aí o nosso momento atual? Sim. Todo esse período, né, que eu estou no mercado imobiliário, eu já vi muitas mudanças. Então, eu digo assim, não existe momentos difíceis, existem momentos diferentes de mercado. Hoje, as pessoas dizem, a Selic está alta, realmente tá diferente. Não tá difícil, tá só diferente. Então, o corretor ele tem que se adaptar a essas diferenças e fazer algo diferente para poder acompanhar. Mas a questão de recursos humanos, tu falou, né? O empresário ele tem que se acostumar com a ideia de que ele tem que investir em recursos humanos. Eu sempre pergunto assim pro gestor, quanto é que tu investe em marketing? Qual é o valor que tu bota pro teu marketing funcionar? Aí ele fala um número.
Aí eu pergunto, e quanto é que tu investe em RH? Daí eles ficam me olhando assim, tipo, nada, né? Então, Ou aquele cara que só investe no anúncio para captar. E depois... E aí o empresário ele tem que pensar que o recursos humanos é um fundamental dentro de uma imobiliária. E eu preciso investir nisso para melhorar, para poder gerar menos turnover, enfim, para poder ter um negócio sustentável, né? E não adianta trocar a equipe. Eu já peguei equipes que o gerente disse para mim, Melissa, eu vou demitir todo mundo e tu contrata todo mundo. Daí eu olhei para ele e falei assim, não, tudo bem, é o meu trabalho, né? Tu vai me pagar por isso, vamos fazer. Só que eu vou te dizer uma coisa, tu vai ter mais do mesmo. Porque se tu não melhorar, de novo, a gestão, tu vai ter o mesmo reflexo no espelho. Porque o gerente é o reflexo da equipe. A equipe é o reflexo do gerente. Se tu ficar reclamando da tua equipe, te olha no espelho. Tu tem coisas para melhorar também. Mas tu falou dessa questão daqui para frente, né? Então é isso, o corretor que está entrando hoje no mercado imobiliário, se preocupe em se qualificar e fazer com que essa tua vontade seja maior que qualquer dificuldade. Porque eu já vi muita gente mudar de vida, de fato. Mudar de vida com a corretagem. E isso, para mim, é a maior felicidade. O mercado imobiliário, sem dúvida, ele muda vidas de quem compra, de quem vende, de quem intermedia, de quem estrutura, de quem desenvolve. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas sabe que tu fiz um paralelo aqui a um raciocínio, e assim, agora criou na minha cabeça aqui um espelhamento de cenários, que eu acho que isso daí eu e tu, a gente tinha que desenvolver aí um curso, sei lá, uma aula experimental para trazer incorporadores e donos de imobiliária para uma mesma mesa, porque eu tenho um vídeo meu, que eu acho que é um dos vídeos que mais tem visualização no meu Instagram, que ele fala o seguinte, né? 98% dos incorporadores que eu conheço odeiam imobiliária e corretora, e 98% das imobiliárias e dos corretores só criticam as incorporadoras, né? E, na verdade, de certa forma, um depende do outro. Um não vive sem o outro, né? E tem um cenário de espelhamento, porque o que eu falo para o incorporador? Eu falo uma coisa muito parecida com a tua. Eu falo o negócio é o seguinte, vamos pensar que tu é uma incorporadora, vamos simplificar o teu negócio. Quando tu compra um terreno e tu vai desenvolver um projeto, tu chama o arquiteto e diz pro cara, quando vender eu te pago. Não, eu contrato os melhores arquitetos, eu tenho a melhor equipe, eu faço projeto, beleza. Teu jurídico, contabilidade, teu marketing, como é que funciona? Tu vai lá pros caras, os caras todo mês te atendem ali, tu fala assim, quando vender eu te pago. Não, Matheus, eu tenho aqui o melhor assessoria jurídica, assessoria contábil, a gente sabe que tributo é uma coisa séria, tem, né? Tem que estar bem assessorado, marketing também, imagem da minha empresa, minha imagem. Beleza. E a tua obra, como é que funciona? Tu chega sexta-feira lá pros peão e fala, não vendeu essa semana, não vou te pagar. Não, a gente tem uma construtora, a gente tem equipe própria, ou a gente terceiriza a obra com um empreiteiro super confiável, paga direitinho e tal, porque a nossa empresa é séria. Beleza. E a tua venda, como é que funciona? Mas como assim? Tu paga, tu investe, tu bota dinheiro lá no cara que nem tu bota nos outros, ou tu diz pro cara o dia que vendeu eu te pago? Não, eu pago comissão, quando vender eu pago. Então vamos fazer uma análise simples do teu negócio. Tudo que entra dinheiro, tu paga depois. Tudo que sai dinheiro, tu paga na frente. Cara, teu negócio quebrou. Teu modelo de negócio é péssimo. Mas funciona assim há 50 anos. Por isso que tu vive a dor de barriga todo mês da venda. Tua venda não tem segurança e não tem previsibilidade. E olha só como no imobiliário é a mesma coisa. Né? Não tem um paralelo muito parecido? Sim. O que todas essas pessoas buscam? Inclusive no meu programa de advisor que eu tenho, dentro da plataforma Sucesso de Vendas, que eu prometi para mim que eu só vou atender 5 incorporadores, eu tenho 3 clientes e estou selecionando mais 2 ainda, né, para fazer. O que eu busco? O que eu me dei conta que eu podia ajudar o incorporador? A trazer segurança e previsibilidade para a operação dele. E como é que a gente traz segurança e previsibilidade? Com um método. E o que um método precisa? De investimento. Se não tiver investimento de tempo, de foco, e que naturalmente vai trazer algum investimento de dinheiro, mas se não tiver a clareza de que eu preciso fazer as coisas diferentes, que eu preciso mudar antes de mudar o meu resultado, isso não vai acontecer. E olha só que esse paralelo que se criou agora aqui rapidamente na minha cabeça. Pô, a posição do incorporador, do dono da consultora, é a mesma do dono da imobiliária. Se ele não mudar a cabeça dele, se não se der conta que ele tem que investir tempo e foco dele e alguma coisa de dinheiro
na construção de uma previsibilidade, de uma segurança para a operação dele, vai ser aquela dor de barriga. A minha imobiliária todo mês, dia 1º, tá 50 mil negativa, e eu vou correr atrás da máquina para conseguir pagar as contas e ganhar dinheiro. Aí tu tá sempre correndo atrás da máquina. Mas esse pensamento que tu tá falando também é o do corretor. Ele não pode contar com a sorte. Eu tive sorte de vender. Vendi 1,5 milhão por sorte. Não, ele tem que ter método. Então, isso vai desde o dono da imobiliária até o corretor. Ele também tem que ter método. Então... O que eu penso em relação a isso também é que o ideal, assim, né, como desenho do papel, a gente sabe que na prática muda um pouco, mas o desenho do papel seria o seguinte, né? Seria o corretor seguir o método da imobiliária. E como todo método, o método é como fazer, não o que fazer. E aí, o jeito de fazer, cada um vai implementar o seu, com as suas características pessoais, com as suas habilidades, que são maiores numa coisa, menores em outra e tudo mais, né? Mas o método, seria isso, eu acho que poderia criar um processo de retenção maior. Ainda que eu acredite, e eu queria saber a tua opinião sobre isso, que as pessoas permanecem pelas pessoas. Então, assim, eu não consigo imaginar um dono de imobiliária que consiga ter um processo de retenção que as pessoas não fiquem lá por ele. Pela pessoa que ele é, pelos valores que ele tem, por essas conexões. Tu acha que isso faz realmente sentido? E que além do cara ter que se... Então o desafio é duplo. Que ele tem que se desenvolver, entender que ele tem que ser melhor, que o imobiliário dele tem que ter mais método, mais investimento, mais foco naquela equipe ali, mas que ele também tem que ser um cara que cative as pessoas, que se envolva, que se preocupe, né? E isso é uma linha tênue, né? Porque tu tem que ter empatia, tu tem que gostar de pessoas, mas ao mesmo tempo tu tem que exigir que as pessoas façam, que as pessoas realizem aquilo, o método. Mas vamos lá, né? Mas é isso. Meu pai me dizia desde que eu era adolescente, assim, né? Naquela época que a gente dá um pouco de trabalho pros pais, dizia assim, só tô te corrigindo, te trancando, não te permitindo fazer tal coisa porque eu gosto de ti, né? Porque eu gosto de ti, porque eu tô preocupado contigo. Se eu não gostar de ti, eu deixava tu fazer o que tu quisesse, né? Então, acho que a gente é adulto, já fica mais fácil de entender isso. Mas isso que tu falou da paixão do dono da imobiliária por pessoas, ela é importante. Não é só falando bonito, não. A gente vê quando o líder é líder, porque as pessoas engajam naquele propósito. E o dono da imobiliária tem que ter esse propósito. Senão ele não pode trabalhar com pessoas. Então, eu vou te contar um segredo, que eu não sei se quando for pro ar esse podcast aqui, ou quando a pessoa assistir, provavelmente já vai estar publicado no mercado. Mas quem nos colocou, pessoal, frente a frente, pela primeira vez, e agora a gente vem se falando, a Melissa esteve no nosso evento, e a gente já fez algumas reuniões, e agora estamos aqui no Sucesso de Vendas, foi o nosso grande amigo Diego Ramos. Querido. Né? O homem da fotografia imobiliária, Sim. Mas hoje transita por muitas outras áreas de desenvolvimento humano, que não só a fotografia imobiliária. E a gente está formatando, já está lançando aí agora no início de outubro, para o mercado, um curso para donos de imobiliária chamado Venda-se Primeiro. Né? Sim, eu acho que ele já fez comigo esse ele treinamento. Já conversou contigo. A gente vai preparar um treinamento especial para a plataforma Sucesso de Vendas, meu e dele, com Venda-se Primeiro, que é exatamente isso, que além dele estruturar toda a imobiliária, é ele trabalhar a imagem dele e a capacidade de relacionamento dele, para que efetivamente as pessoas queiram estar ali vinculadas com ele, se reunindo com ele 1, 2, 3 vezes por semana, fazendo negócios junto com ele, com a presença dele. Acho que tem várias coisas aí que vão ajudar na retenção, né, e no desenvolvimento das equipes, que está muito... O nosso negócio é um negócio de pessoas. É um negócio de pessoas. Né? Tu tem que ter pessoas satisfeitas e orgulhosas de trabalhar nessa imobiliária. Né? O corretor ele tem que ter orgulho de dizer, eu trabalho na imobiliária tal. Isso é importante. Exatamente. Não, e a gente tem, eu vejo pelo menos no mercado, inclusive no mercado de imobiliários que trabalham mais com imóveis de terceiros do que exatamente com lançamentos, que é o meu mercado, excelentes imobiliárias com isso, né? Sim, tu vê que tem um perfil, tem um modelo. Provavelmente, se um corretor que não tiver exatamente aquele perfil entrar lá, logo ele vai se auto-excluir do processo, né? E eu acho que isso faz com que a imobiliária tenha um crescimento um pouco mais lento, mas bem mais consistente. Né? Então, acho que isso, se a gente conseguisse trazer isso para as imobiliárias de lançamentos, eu ia achar
fantástico, né? Acho que tem uma grande oportunidade aí. Bom, estamos nos encaminhando para o final desse episódio. Eu estou muito feliz, é um tema que eu acho que a gente tem que discutir mais. Fica aqui no ar, eu já fiz fora do ar, eu vou fazer no ar aqui, só para aumentar, pessoal, o compromisso da Melissa comigo, né? Dela de tu cada vez estar mais presente, fazer parte da nossa plataforma do Sucesso de Vendas. Hoje nós somos uma comunidade com mais de 300 profissionais. Então, se tu está nos assistindo, quer participar da comunidade, não dá. Precisa ser convidado por alguém para participar da comunidade. Então, tu pode entrar lá no arroba da Melissa, pode fazer contato comigo, com a minha equipe, né? Te candidatar, que a gente vai ter um processo para poder entrar para dentro da comunidade. É uma comunidade na qual a gente compartilha informações semanalmente. A gente tem uma live semanal sempre focada em negócios. Então não é só lá para ficar fazendo conteúdo, falando de curso, não, tem negócio ali. A gente faz uma live pelo menos por semana com um incorporador, com uma oportunidade de lançamento, com alguma oportunidade de investimento imobiliário. Bem legal, as lives estão cada vez maiores e mais relevantes. Vejo o pessoal que está entrando e os incorporadores, todo mundo satisfeito assim, com o network, com o conhecimento que está se criando. Vamos fazer uma live sobre recursos humanos. Agora tiver uma oportunidade aí de contratação, de seleção e tal, vamos fazer uma live com a turma lá, que eu tenho certeza que eles vão gostar. E a gente tem que montar. Eu não sei o que tu vai querer fazer, se vai ser um curso, uma palestra, um evento, mas a gente precisa fazer alguma coisa na área de recursos humanos. O que tu acha? Precisa. Vamos fazer. Vamos? Pode contar comigo. Ó, aqui, ó. Tá gravado. Já te comprometi. Me comprometi já. Não, eu sei que depois que ela falou, ela faz. Então, deixo as câmeras e os microfones do Sucesso de Vendas aberto para que tu faça a tua despedida do pessoal aí, já que estamos nos encaminhando aí para o final de mais esse episódio. Então, Matheus, esse assunto de RH é um assunto que a gente poderia ficar 2 dias aqui conversando e debatendo, né? E trazendo exemplos de situações que já aconteceram e a gente poderia passar horas. Mas, assim, de uma forma geral, a minha visão é que o empresário, né, o dono da imobiliária, ele tem que se especializar nessa parte de RH, ele tem que gostar de pessoas e ele tem que investir. Porque se não for isso, não vai, né? Mas te agradeço, né, por essa participação, por essa oportunidade. Te agradeço mesmo. Que seja o primeiro de muitos, quem sabe, pessoal, daqui a um tempo a Melissa tem o podcast dela. Eu acho que não vai faltar, que não falta é relacionamento, assim. Ela pode ser uma co-host de um podcast dentro da plataforma. Olha aí, ó. Tem muita coisa para falar. E eu sou apaixonada por esse trabalho que eu faço. E tu deve ter muita gente para entrevistar, muita gente. Tem muita história. Muitas histórias. Eu vou deixar um segundo convite, acabei de ter uma ideia. Eu tenho um episódio que eu tenho feito pouco ele, porque talvez eu não tenha tantas pessoas no meu relacionamento para trazer aqui no estúdio e gravar. E tu deve ter muito mais que eu. E a gente tem um tag, né? Uma editoria, vamos dizer assim, do Sucesso de Vendas, que é o Histórias de Mercado. Que as pessoas trazem uma história engraçada, alguma história que aconteceu, ou a sua própria história. Eu entrei no mercado imobiliário, eu ia com o terno do meu avô, e aí minha primeira venda, sabe? Dessas histórias que tu já deve ter escutado 1 milhão delas. Uhum. Vamos fazer o seguinte, aí eu e tu apresentamos o Histórias de Mercado a partir aí desse final de ano, do ano que vem. Tu traz os convidados, eu só faço a abertura, tu ajuda a contar as histórias. O que tu acha? Vamos fazer. Olha aí, vai ser bem legal. Já nasceu um projeto novo aqui ao vivo, dentro da gravação do Sucesso de Vendas. Eu só quero te agradecer, muito obrigado pelo teu tempo, eu valorizo muito o tempo das pessoas que dedicam para estar aqui, para compartilhar o seu conhecimento, o seu conteúdo, isso vale dinheiro. Né? Isso a gente não poderia, que nem aqui no Sucesso de Vendas, nem que está do outro lado da câmera, ou nos escutando no rádio do carro, no Spotify, a gente não poderia pagar por esse tempo, né? Por esse conhecimento. Espero que tenha sido tão proveitoso e que seja daqui para frente a nossa relação, as relações de negócios que tu vai criar a partir desse podcast, sejam tão proveitosas para ti quanto vai ser para a gente. Né? Então, muito obrigado. E antes de encerrar mais esse episódio, eu vou reforçar aquele agradecimento especial dos nossos patrocinadores e apoiadores. São eles Cotiza Urbanismo e Block, nossos patrocinadores master, e o apoio da ABF Developments, da Alsos Urbanizadora, da Amis Urbanizadora, da Arisa Incorporadora, DZ Urbaniza, JK Incorporações, Censo Properties e Trilho Empreendimentos. Muito obrigado por nos ajudarem
a fazer o sucesso de vendas. E quero agradecer também a quem esteve com a gente até aqui, nos assistindo, nos escutando. O tempo de vocês também é muito valioso. E sempre falo, se tu não concordou com alguma coisa, se tu tem uma informação, uma opinião diferente para trazer para cá, para compartilhar, vem aqui, as portas do sucesso de vendas estão abertas, os microfones estão abertos. Isso aqui é extremamente democrático. A única coisa que é o meu ponto assim de entra ou não entra pela porta é o que tu fez de relevante, o que tu está fazendo de relevante pelo mercado imobiliário. Não adianta ser dono da maior empresa, ter o maior lançamento, porque a gente busca aqui dar vitrine sim às pessoas que fazem o dia a dia do nosso mercado e assim juntos, nosso grande propósito de fazer um mercado imobiliário cada vez maior e cada vez melhor. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até uma próxima. Tchau.